Quero entoar, Pai, bem alto as tuas maravilhas, tua lealdade, o teu infinito amor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, finca essa palavra de hoje no nosso coração e, enquanto a ouvimos, teu Espírito Santo faça uma enorme transformação, curas, faça conversão, regeneração, mude tendências, vícios, visões, conceitos, pecados. Mude, ó Pai, a nossa vida, transforme. Por favor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, por isso chamamos de Pai, a igreja que é transformada pelo amor do Pai. Eu escolhi para meditar nesse tema o capítulo 15 de Lucas. Então, a despeito de estar aqui num lugar de sermão, essa, na verdade, é uma aula, todo domingo de manhã aqui. Como a gente não está tendo as aulas normais, começaremos em março, nós temos esse curso. Então, por que eu estou falando isso? Para você ficar nessa expectativa de que é uma aula um pouco diferente. No caso de hoje, não é nem o tipo de aula que eu acho mais proveitosa e melhor, aqui não seria possível, mais participativa, dialógica e interativa. Então você vai ter que ter mais atenção ainda, tá bem? Cuidado para deixar o Espírito falar enquanto a gente vai estudando, analisando esse capítulo 15 de Lucas. Eu vou me centrar mais na parábola do filho pródigo, é o que mais interessa, mas a gente precisa dar uma caminhada no contexto anterior, porque essa parábola está dentro desse contexto, e a gente precisa entender isso. Então, à medida que eu for lendo, eu vou falando sobre o tema aqui, e fique atento àquilo que Deus falar ao seu coração, isso que é o mais importante. Fique atento àquilo que você sabe que é Deus que está falando a você. Então, Lucas capítulo 15, tá bem? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A primeira palavra já nos lança numa verdade singular. Aproximavam-se. Estamos diante de um ser, de um Deus que permite todos se achegarem diante dele, todos. Esse tema voltará aqui no texto, mas ele já começa com essa grande verdade. É alguém acessível, você pode se aproximar a hora que quiser, quando quiser, é algo tremendo. Ele, um Deus, e que trazia em si as grandes funções e posições de um líder religioso para seu próprio povo. Ele era profeta, trazia a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e ele era um sumo sacerdote, porque ele apresentava as culpas do povo. Foi quem definitivamente foi o último sumo sacerdote. E ele era rei, porque era senhor de todas as coisas. Esse ser assim permite que qualquer um chegue diante dele, todos os publicanos. E aqui tem
esse público que é identificado aqui, os publicanos e pecadores. E fariseus também, porque os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, eles também se aproximaram, com uma intenção diferente, mas as pessoas podiam se aproximar de Jesus, a despeito de suas intenções, ele permitia isso. Os publicanos, a gente precisa saber quem é, por que os fariseus tinham raiva deles, né? Os publicanos não eram um grupo fácil mesmo, não. Imaginem vocês, o Brasil tomado pela Argentina. A Argentina está dominando a gente. Nós estamos sob o poderio dela. E ela separa um dentre nós, aqui do Brasil, para cobrar impostos para dar a eles. Esses eram os publicanos. Imagine a mim, um publicano. Não é você que cobra da gente o imposto para dar para a Argentina? Falei Argentina porque é um país próximo aqui. Era o caso ali. Publicano era esse tipo de gente. Eles eram considerados, e claro, tem um detalhe aqui nos publicanos, que era conhecido da época. Eles, já que eu estou roubando, tirando do meu povo, vou pegar para mim também. Então, eles eram conhecidos por suas extorsões como ladrões. Então, eram odiados pelos judeus, eram judeus que cobravam impostos para a nação dominadora. Esse tipo de gente chegava a Jesus. Esse tipo de gente. E pecadores, aqueles que, na visão dos judeus, são aqueles que não cumprem a lei, abominam a lei, e estão completamente fora do reino de Deus, segundo a visão deles, porque é gente que não quer saber da lei. A esses também Jesus dá acesso, é presente. Tanto que, dentre os seus discípulos, tinha lá publicanos. Mateus era publicano, Zaqueu era um publicano, e os fariseus não compreendiam isso, que o que Jesus estava querendo ensinar é acabar com a ideia de que somente os puros e os santos têm acesso a Deus. Só os puros e os santos. Há um pouco disso entre nós, ou muito, quando a gente acaba de orar aqui para ver cura e tal, você vai a um dos pastores, inclusive já ouvi isso, você tem mais ligação com ele que eu. A gente acha que, o que já é errado, achar que um pastor é mais puro e mais santo, já está errado. E se fosse, você estaria errado em achar que tem mais acesso a Deus. Todos têm acesso. Ele nos aceita com nossas sujeiras, com nossos pecados, entre aspas, com nossas publicanices, publicanosidades, extorsões, porque é o único jeito que Ele tem de nos transformar. Ele não nos aceita para que fiquemos assim, não nos aceita sempre, para que sempre haja uma ação do Seu Espírito transformadora, sempre. É isso que a gente vai ver aqui. Os fariseus eram um grupo muito interessante, que volta e meia a gente se encontra com eram os vigilantes da lei, aqui no caso da lei mosaica, e eles não admitissem, era uma lei isso, não comerás com um publicano, não terás a sua mesa, estava um acréscimo, era um mandamento. A parábola as parábolas que nós vamos aqui estudar, especialmente a do pai pródigo, do pai amoroso, o filho pródigo, como é mais conhecida, essas três parábolas, Jesus as cita para responder essa pergunta aqui dos fariseus, essa questão, essa murmuração.
Como é que ele anda com pecadores e até come com eles? Como é que ele pode ser amigo dessa gente que não presta? Olha lá, olha esses aí que você está seguindo, olha lá com quem ele anda. Olha lá a turma dele. Olha lá, ele está comendo com publicano. Então, a gente tem que pensar o que levou esses fariseus a questionarem Jesus por conviver com pecadores. Eles eram gente cheia de religiosidade, porque acreditavam que a religião consistia em cumprir a lei, mas não viviam o principal de uma boa religião, que é viver o amor de Deus. Então a religiosidade deles é regida por rituais severos, mas sem vivência nenhuma com o Pai em comunhão, com a comunhão e o amor do Pai. Os fariseus eram gente com leis rigorosas, muito rigorosas, mas aprisionada à frieza e à tristeza de não ser livre para amar e ser amado, por Deus nem por ninguém. O negócio é cumprir a lei. Eles viviam uma religião desvinculada da graça. Eles não conheciam esse conceito e do amor de Deus. Por isso eles eram agentes do juízo e não da graça e do amor. Estavam ali para julgar. Então, Jesus responde, como o texto fala, lhes propôs Jesus esta parábola. Aí ele fala da parábola da ovelha perdida. O pastor está com 100 ovelhas caminhando, de repente ele percebe, contando as ovelhas, falta uma. Fiquem aqui que eu vou ver o que aconteceu com essa. Volta, acha a ovelha ferida, põe ela no ombro, volta com ela, e o texto fala da alegria do encontro dessa ovelha ferida. A alegria desse encontro. O que Jesus estava querendo dizer para a gente, e para os fariseus ali, os escribas, faziam parte do clero religioso, os que acreditavam que, de fato, conheciam a lei, interpretavam a lei devidamente, e eram aqueles que fariam o povo seguir a lei, os tutores da lei. O que Jesus queria, com essa primeira parábola, ensinar a eles? Ele ensina que Deus é esse pastor, que não poupa esforços para achar sua ovelha perdida. Jesus expõe a sua mais profunda natureza pastoral. Ele está falando que é Ele, esse pastor, que veio atrás dessa ovelha que está perdida. Ele mostra um pastor apaixonado por suas ovelhas. Fiquem aqui, eu não posso perder, é minha. Ele tinha 100, mas vê cada uma como sua posse. Ele possuía as ovelhas, são minhas e eu não vou perder. Na verdade, trazendo já para agora, o preço que foi pago para que eu seja ovelha dele é o seu sangue. Por isso a gente até hoje ministra a ceia, que foi uma ordenança do Senhor. Lembre-se, esse sangue eu comprei vocês para salvá-los. Vocês são minhas ovelhas. Fomos comprados por isso. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou com o sangue. No mundo inteiro, todos os tempos, todas as galáxias, ninguém terá um preço superior a esse para tirar-nos das mãos do Pai. Esse é o preço maior, insubstituível. Assim eu não pertenço mais a mim e nem a ninguém. Eu sou dele, por isso ele cuida. Por isso ele tem esse zelo, porque essas ovelhas lhe foram dadas pelo Pai, são dele, quando ele morreu na cruz. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Guarde esse versículo aí. Eu volto e meia, quando tenho chance eu gosto de falar. Ele, para mim, fecha a questão, crente perde salvação ou não? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo, pelo amor de Deus, por seu amor, o crente salvo não perde.
porque ninguém consegue tirar-nos das mãos do Pai. Então, João 10, 29. Se sou dele, a minha vida é dele, e ainda que eu me afaste, ele vai atrás de mim. As 3 parábolas têm essa ideia do afastamento. É uma ovelha que perde, uma moeda que se perde, um filho que foge. Ele perde uma delas. Ele olha para o rebanho, como a gente aqui. Mas Jesus olha e vê, onde é que está o Túlio? Onde é que está o Daniel? Onde é que está o Paulo? Ele vê uma a uma. Somos um rebanho, mas ele sabe o andar de cada um de nós. Não há nada que se suceda em nossa vida que escapa de suas vidas. Jesus está dizendo para eles, olha, o Pai sabe tudo que se passa na vida de vocês. Tudo. E como ele sabe, ele está atrás de vocês. Esses publicanos e pecadores são essas ovelhas perdidas e eu estou indo buscá-las. Por isso ele afirma que o bom pastor, que conhece suas ovelhas e elas o conhecem, ouvem sua voz e o seguem. João 10, 14 e 27. Jesus está ali dizendo, quem for minha ovelha, eu estou indo atrás, ele vai ouvir minha voz e vai me seguir. Por isso que nós somos aqueles que acendem a luz, daqui a pouco eu vou falar, para achar a moeda, que é a pregação do Evangelho. Temos que fazer isso. Temos que fazer, para que as ovelhas ouçam a voz do pastor e o sigam. E aqui o texto fala que ele conhece essas ovelhas de modo íntimo e pessoal e as trata do mesmo modo, de um modo íntimo e pessoal. Põe no ombro, cheio de júbilo. E o verso 4 é muito interessante. Ele perde a ovelha, deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Essa é outra ideia, a insistência dos personagens das parábolas em buscar o que está perdido. A insistência em achar, em trazer de volta. É um amor que não desiste. Ele insiste em ir ao encontro da que se perdeu. Claro, primeiro porque Deus ama e quer de volta, mas sabe também os perigos do afastamento. Sabe que longe do pastor, a presa fica fácil para os lobos, a vida fica vulnerável no isolamento e as machucaduras ficarão sem tratamento, a solidão. Imagine uma ovelha perdida no meio de um deserto, o frio, as ameaças serão terríveis se não houver socorro, se não houver ajuda e proteção. Por isso ele não desiste, tem que achar, o perigo é muito grande. Tem que achar, porque o Pai anseia o encontro e o Pai anseia dar o seu cuidado. A mesma ideia que a gente vai encontrar na dracma perdida, o verso 8 diz que ele procura diligentemente, a mulher procura diligentemente essa moeda até encontrá-la. Por isso ele come com pecadores e publicanos, porque ele os vê como ovelhas perdidas que precisam ser achadas por seu amor, por sua salvação, para o seu cuidado. Ele não os vê como gente que tem que seguir ritos, mas gente que tem que ser amada. E qualquer cumprimento da lei será decorrente da experiência com o amor de Deus, que salva, que acolhe. Aí você é regenerado. Algo acontece em você para que você ame a lei e a entenda, tendo o lugar da lei. Por isso ele está entre essa gente. Como é que eles vão saber? Como é que vão ouvir a voz do pastor? Como é que serão cuidados? Ele está lá, no meio deles, come com eles, anda com eles, e mais, Jesus era confundido com eles.
Tanto que, para ser reconhecido dentre o povo, alguém teve que beijá-lo, aquele que beijar, porque ele era igual. Não igual nas coisas erradas, mas a aparência estava ali. Ele não tinha uma roupa mais branca, como os filmes que a gente vê de Jesus, olhos azuis. Ele era um judeu comum. Isaías fala que ele era até feio. Gente, Isaías fala isso, a gente não vê formosura, nem... A beleza de Jesus era outra. Quando ele falava, tinha outra beleza, inigualável. É essa beleza que a gente quer ver na gente. Ele põe no ombro, cheio de júbilo. É o pastor cuja vida da ovelha é mais importante que o estado em que se encontra. Por isso que quando ele acha, ele volta com júbilo. Ele não passa um sermão recriminando a ovelha que se perdera. Pega o cajado, toma! Quem mandou você se afastar? Ele não recrimina. Ele pega no ombro, é o amor que traz de volta. Ele não fica furioso com ela, ele não se mostra decepcionado, ele pega a ovelha, põe no ombro. Interessante, na minha mente passam muitas coisas. Eu até falei com a Elivane enquanto estudava Lucas 15, isso aqui dá aula para um semestre, um ano. É uma riqueza enorme, cada detalhe é uma aula. E eu fiquei pensando nisso, esse amor que não se decepciona, mas o mais importante é achar com vida, tratar. Depois sim, você vai ministrar essa vida. Depois sim, você vai falar, viu o perigo? E exorta, que é estímulo, exortação não é bronca, é estímulo, e traz de volta ao caminho, como Jesus fazia com seus discípulos. Ele não deixava, mas ele tratava, para depois fazer tudo o que tinha que ser feito, sem perder o amor. Ele sabe que está ferida, ele sabe que ela não tem forças para voltar sozinha, ele sabe que ela perdeu a direção, está desorientada, sem forças, ferida, desorientada, precisa ser apanhada no colo. Como ele disse, nos ensinou, para não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele, ao achar a ovelha, é hora de sorrir para ela, apanhá-la nos ombros, trazê-la de volta. E ele fala, então se alegrem, porque ela voltou. Se alegrem porque ela voltou. Muitas vezes nós caímos nesse caminho do afastamento. Nós que somos pastores lidamos muito com esse que se afasta, ele vem conversar com a gente, ele fala, muitos falam isso, do constrangimento da volta, porque os olhares são de juízo. Uma vez eu, falando só dessa parábola em um lugar, uma moça começou a chorar, eu a conhecia, ela chorou muito, ela falou assim, é assim que eu estou me sentindo aqui. E aí você pode falar, mas não é um sentimento dela, será que é a verdade? Aí você fica sabendo o que ela ouviu. Não esse acolhimento alegre porque voltou, mas juízo. Como é que você pode fazer isso? Jesus fala, se alegrem com esse retorno dessa ovelha. E ainda suja, ainda ferida, ainda caída, em certo sentido. Jesus anda com pecadores porque não há maior júbilo do que vê-los salvos e abrigados em seus braços seguros de amor, em seu colo. Ele é o pastor que celebra mais a vida de suas ovelhas que o sucesso delas. Por isso ele quer que todo o rebanho sinta a mesma alegria pelo retorno da que se perdera. Ele quer que todos fiquem cheios de júbilos. Jesus não se distrai com outros motivos de alegria, porque ele sabe que veio bem ao mundo para isto, para resgatar as ovelhas. Por isso, ele está dizendo, olha, é assim que vocês têm que amar essa gente, publicano, pecador, é gente que precisa de acolhimento e saber que há um Deus que os ama, está atrás deles, diligentemente. E ele quer que a gente se alegre. Acho que eles tinham aquela visão de Jonas, eu não vou pregar para Nínive, que você é bom, eles vão se arrepender. Eu não quero que eles se arrependam, eu quero que eles sejam queimados.
Esse é o juízo farisaico. E Deus dá aquela lição lá a Jonas. Eu os amo e quero que Nínive tenha a possibilidade de salvação pela pregação profética ao arrependimento. Ele quer que a gente tenha alegria nisso. Alegria. Nós não teremos alegria se não andarmos com eles para salvá-los. Essa alegria só acontece se nós formos esses agentes de cura, de busca. Mas o fariseu tinha um outro pensamento. Versos 8 a 10 aqui, a parábola da dracma perdida. Havia uma máxima, um ditado lá entre eles que era assim: assim como vocês se aplicam a procurar uma moeda perdida, muito mais vocês devem se aplicar a procurar a lei. Isso que eles pensavam. Era algo conhecido da época, um pensamento. Está preocupado com a moeda? Você tem que fazer muito mais para buscar, procurar a lei, a Torá. Por que Jesus anda com pecadores? Porque Deus se alegra em vê-los sendo salvos. Mas como serão salvos se não houver pregação, se não houver uma diligente busca? A mulher perde a moeda, acende a candeia. Aqui, os estudiosos acreditam que é uma alusão, claro. O que é luz, gente? É a pregação do Evangelho, que revela a verdade, o caminho. Pregação do Evangelho para você achar a moeda, até encontrá-la. Jesus está ensinando que pessoas são muito mais importantes que a própria observância cega e impiedosa da lei. Muito mais. Ele quer, então, trazendo para nós, que sua igreja fique misturada, de certo sentido misturada, embora eu vá explicar um pouco melhor esse termo, não vou falar a frase. Deus quer que sua igreja fique misturada com o que há de pior na sociedade. É uma mistura que Jesus não tinha medo. Ele ia lá. Aqui no Rio a gente conhece bem essa coisa de junto e misturado. Não quer dizer que você perde a sua característica. Você está misturado, está junto, mas você continua sendo você. Jesus não tinha medo, é claro. Ele se misturava para que ele fosse o agente de transformação, não o contrário. Mas ele se misturava. Ele quer que a gente seja uma igreja misturada. Para quê? Para que todos conheçam o seu amor e assim haja salvação e júbilo no céu por isso. Uma das piores coisas que aconteceu na igreja foi a reclusão. Os mosteiros. Ainda que a gente não tenha reclusão em mosteiro, mas o que a gente faz muitas vezes é resumir a vida cristã aqui no templo. Resume. Aqui adoramos, aqui servimos, aqui cantamos, aqui profetizamos, a gente faz tudo aqui. E lá fora, as ovelhas perdidas continuam sem luz, porque nós somos a luz. Jesus disse: vós sois a luz para iluminar. Vai iluminar aqui que está cheio de luz, a gente fica quase cego de tanta luz. Mas se misturar, para quê? Jesus está dizendo: eu estou com eles, que enquanto vocês ficam lá no tabernáculo, eu estou aqui misturado, para que conheçam esse amor de um Deus que diligentemente vai em busca dos perdidos, para que haja salvação e júbilo no céu. A terceira parábola, para responder à razão de Jesus andar com todo tipo de gente, aí Jesus fecha a questão
que agora Jesus vai falar algo muito específico para o fariseu. Fiquem atentos a isso. Agora Jesus introduz o fariseu na história de um modo claro. Sabiam disso? E o escriba. E os judeus de um modo geral. É a parábola do pai amoroso, o filho pródigo. Eu não gosto muito de chamar de filho pródigo, porque o personagem central não é o filho, é o pai. Jesus está falando do pai. Filho é importante, filho mais velho é importante, mas é o pai. Então Deus fez tudo o que tinha de ser feito para buscar o perdido, pois considera a vida humana sua criação de inestimável valor e lhes ama com amor incondicional de pai. E deseja vê-los perto de si para que suas vidas estejam em constante comunhão e ao serviço da sua glória. Esse é um resumo disso tudo. Caso você tenha que ir embora, já tem um resumo aí de tudo que eu vou falar, tá bem? Mas dos versos 11 a 32, eu que já preguei, já estudei, de novo me lancei a esse texto, falei, meu Deus, quanta riqueza há aqui para nós. Como disse o personagem central aqui, certo homem que tinha 2 filhos, é o pai. Então, o mais moço pede a ele parte dos bens que lhe cabia, e o pai dá aos 2, já que eu vou dar para você, vou dar para o outro também. Depois de alguns dias, ele ajunta tudo que tinha, ele ficou lá um pouco ainda, vou embora mesmo, parte para longe, perde tudo que tem, vende, dissipa os bens e vive dissolutamente. E consome tudo, está sem nada. Para piorar a coisa, vem uma grande fome naquele lugar. E ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos lá da terra, e ele falou assim: vai lá e cuida dos porcos, guarda os porcos lá, sem salário, sem nada, mais ou menos, vai lá, se sobrar alguma coisa lá da comida deles, você pega, assim mesmo. Então, ele estava pior que os porcos, ele desejava comer as alfarrobas, a comida dos porcos, mas nem isso ele ganhava. Então ele cai em si, ele cai na realidade. Puxa, lá na casa do meu pai é diferente, os trabalhadores dele têm fartura, e eu estou aqui morrendo de fome, tendo sido um filho. Eu vou me levantar, vou ter com meu pai, e vou dizer para ele: eu pequei contra Deus. Céu, aqui a gente pode, sem medo de errar, colocar contra Deus e diante de você. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, então me trata como um dos teus trabalhadores, que está bom demais. Não preciso nem ser filho. Está bom, eu não sou digno disso. E se levanta, vai para o pai. Vinha ele ainda longe. E o pai o avista, se compadece dele, corre, o abraça, o beija. Ele começa esse discurso que ele tinha preparado. Parece que o pai o interrompe. Traz depressa roupa melhor que tem, dá um anel de novo a ele, sandálias. O status dele não é outro, é de filho, porque ele estava morto e reviveu, perdido e foi achado. E eles começaram a se regozijar, celebrar, alegrar. Era festa. O filho mais velho, estou quase dizendo quem é esse filho mais velho aqui. Estava no campo, quando volta, se aproxima da casa, ouve a música, as danças. O que está acontecendo aqui? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. É isso aí, está certíssimo. Os servos aqui fizeram um relato legal. Ele ficou irado, ele não quis entrar, mas esse pai, o pai vai atrás dele também, procurou conciliá-lo. O pai larga a festa e vai atrás do filho mais velho. E ele responde ao pai: tanto tempo eu sirvo você sem jamais transgredir uma ordem tua,
e você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Vem esse teu filho, já não é irmão dele, esse teu filho, esse cara aí, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ninguém disse isso, ele que está falando. E você manda matar para ele um novilho cevado? Ele está dizendo assim: como é que você pode comer com pecadores? Ele fez a mesma pergunta. 2 fariseus: como é que você pode dar festa para um pecador desse? E o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, o que é meu é teu, eu não faço distinção entre o que é meu e teu. Mas era necessário, não há outra resposta a se dar, não há outro comportamento, não há outro, a não ser nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a parábola. Então, aqui tem o verdadeiro sentido da paternidade de Deus. As verdades sobre o amor de um Deus Pai, que nos ama como filhos muito amados. O mais novo disse ao pai: eu quero minha herança agora mesmo. Gente, quando é que você ganha uma herança? Naquela época principalmente, você ganha uma herança quando o pai morre. E é assim. Ele estava dizendo o seguinte: pai, você morreu para mim, eu quero os teus bens, eu não quero você. Eu quero viver por minha conta, sem você por perto. E o pai lhe dá a sua parte, e dá do outro filho também, ele divide. Então isso é teu. Ele juntou tudo, foi embora, gastou. O outro guardou, ficou por ali. Jesus está dizendo o seguinte aos fariseus: olha, Deus não é um ser distante, tirano e apavorante, e que quer uma mera observância de passados, de pesados ritos e normas. Deus é alguém acessível, que o filho, com a péssima intenção, mesmo assim teve acesso ao pai. Lembra-se? A gente começou lá dizendo, no capítulo, já no começo do capítulo, essa acessibilidade. Ele fala: esse é Deus. É um Deus acessível, pessoal. É um Deus que permite a gente chegar diante dele, para conversar, mesmo sendo um filho rebelde, arrogante. Ele permite, porque ele começa a lançar na mente daquela gente a principal característica de Deus, como aqui nós já ouvimos. O nome do Deus cristão é Pai. Pai, um Pai. Ele está falando que Deus é Pai. Deus não é esse ser. Lloyd Jones diz assim: Deus não é mais um terrível e distante legislador, esperando para punir-nos. Ele continua sendo legislador, mas também é o meu Pai. Todas as vezes que Jesus se comunica com Deus, ele fala Pai. Na verdade, ele usa Abba, que é o papai, como vocês sabem. Um Deus pessoal, que quer ter uma intimidade pessoal comigo. Um Deus amoroso, amável, que quer acolher seus filhos para amá-los. Um Deus que adota os seus filhos para amá-los, porque quer ser o nosso Pai amável. Jesus quer que esses fariseus ali, a gente, entenda quem é o Pai dele. Esse meu Pai quer ser o Pai de vocês. Ele começa a apresentar esse Pai nessa parábola, e, claro, são muitas as oportunidades para se conhecer esse Pai nos Evangelhos, muitas. Ele começa a apresentar esse Pai. Como disse primeiro ele é Pai, mas é um Pai acessível. Ele pode chegar para conversar, é um filho rebelde, arrogante, e o Deus Papai o recebe a qualquer hora, e nos recebe a qualquer hora, esteja este filho como estiver,
com todas as arrogâncias e sujeira, mas Ele nos recebe. Você não vai sair dali, se quiser, se estiver aberto, como chegou, mas pode ser que saia também. Ele não é um pai que não tem tempo para os filhos. A gente pode ter certeza, sempre. Gente, isso é maravilhoso. A qualquer hora, como você estiver. Tem gente, muitas vezes a gente peca, pecados que a gente julga muito graves, e a gente fica como? Constrangido, não é? Tem gente que deixa de vir à igreja, que acha que assim vai fugir da presença de Deus. Constrangimento, medo. E Deus está ali, assim, ó. Fala comigo. Às vezes a gente fica com vergonha, sujo demais, e com vergonha. Aí você vai com a cabeça baixa, e Ele está ali ouvindo. Mesmo quando não está com a cabeça baixa, Ele está ali ouvindo. É um pai disponível para ouvir dos filhos coisas agradáveis e desagradáveis. É assim, gente. Lute contra isso se quiser, mas essa é a verdade. Nesse mundo onde a gente fica cada vez menos disponível para os outros, e as pessoas cada vez menos disponíveis para nós, e as pessoas cada vez menos disponíveis umas para as outras, a gente continua tendo um Deus Pai acessível. Eu posso me chegar a Ele quando quiser, Ele vai estar sempre ali para me ouvir. Sempre. Mas é um Pai que, a despeito disso, Ele não impede que seus filhos se afastem. Esse texto me ajudou a entender por que Jesus não foi atrás do jovem rico. Lembram-se? Jovem rico, tudo certinho, eu cumpro tudo isso. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Cumpre isso, esses mandamentos. O jovem falou, eu faço tudo isso. Puxa, você é o cara. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que o jovem faz? Fica triste e sai. Jesus faz o quê? Nada. Não diz uma só palavra, nem o pai aqui. Dividiu, deixou o filho ir. Deus, como bom e amável Pai, não obriga ninguém a viver junto dele. Sabe por quê? No meu entendimento. Quem não reconhece que estar na presença do Pai é a maior riqueza que alguém pode ter. Então nada vai manter essa pessoa junto de Deus. Enquanto não compreendermos a imensurável beleza do amor do Pai, muitas coisas vão nos iludir, vão nos afastar da sua amável presença. Só o amor de Deus nos prende a Ele. Enquanto essa compreensão não houver. Outra coisa que te prende supostamente a Deus é o juízo da lei, justamente o que te afasta do amor de Deus. Por isso, supostamente. O que nos prende a Deus é a experiência do seu amor de Pai por nós. Quanto maior minha compreensão e experiência deste amor paternal, maior a minha comunhão com Ele, maior minha sede de sua presença, maior o desejo de estar junto dEle, maior a minha força para vencer tudo que quer me afastar dEle. É o amor que nos constrange. Se há um batismo que a igreja precisa, eu e você, eu preciso, é de amor. A gente precisa. As cartas de Paulo deixam isso claro. Paulo nos faz entender que manhã após manhã nós temos que acordar imersos no amor de Deus paternal, imersos. Quando sai um pouco do nosso coração e mente, esse amor, entra uma enxurrada de ilusões, de tentações, de forças que nos afastam. É o amor. É o amor, esse amor que fez Estevão se alegrar, sendo apedrejado, Paulo na prisão se alegrar. É a graça,
um Deus de graça e de misericórdia. Jesus olhou para o jovem e falou: ele segue, mas não entendeu o meu amor, não compreendeu, não experimentou, tem que se experimentar todo dia. Deus deixa ir também, por quê? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu vou adiantar, não aguento. Muitas vezes é necessário o afastamento para que a gente compreenda o amor de Deus. Lá, longe. Ele deixa ir, porque Deus nunca perde a esperança e a alternativa. Eu vou deixar você ir. Que aqui você não vai experimentar, mas lá eu vou continuar com outras estratégias na sua vida. Então vá. Mas Ele é um Pai de misericórdia e não priva das bênçãos. Essa característica é uma qualidade singular. Ele não priva de suas bênçãos, o Pai, aqueles que se afastam. Ele deixa o Filho ir com todos os seus pertences herdados. Deus não priva de suas bênçãos, de muitas delas, aqueles que se afastam. Na teologia há um conceito chamado graça comum. Aquilo que Deus jorra de bênçãos. Bin Laden gozava essas bênçãos do Pai. Essa turma do mensalão gozava das bênçãos. Alguns, é assim, gente. Mas tem que ter um mais. Até preciso fazer esse mais para que aqueles que estavam me olhando com um olhar de desconfiança. Tem gente que precisa mudar sua cara, não. É para desconfiar mesmo. Deus é absurdo para a gente compreender. A gente até desconfia desse amor. Mas, como estava dizendo, a sabedoria para lançar mão destas bênçãos requer comunhão com o Pai. Fora da comunhão, cedo ou tarde, suas bênçãos serão dissipadas e consumidas. As bênçãos que Deus nos dá podem se transformar em nossa ruína fora da comunhão com o Pai. E será justamente esse fracasso, essa ruína, a forma usada pelo Pai para que lembremos a alegria de estar em sua presença, em sua comunhão. É o que os versos 17 a 20, que a gente já passou por eles, nos diz. Então ele cai em si e lembra isso: quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu vou me levantar, vou ter com meu Pai, vou dizer para ele: eu pequei contra você e diante de você, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Os que estão longe têm direito a muitas dádivas concedidas pelo Pai. Ele é um Pai de graça que recai sobre justos e injustos, mas os que estão longe dele, e essa não é a pior consequência de não terem a sabedoria, o discernimento para lançar mão dessas bênçãos de um modo que elas não se voltem contra ele e não levem à ruína. Essa não é a pior consequência, essa é uma ótima consequência. Louvado seja Deus, porque a ruína é o fim de quem se afasta do Pai, porque esse é o mecanismo, é uma forma, uma estratégia divina para muitos se reaproximarem dele, mas essa não é a consequência ainda pior. A consequência pior, claro, vocês já sabem, devem ter vindo aí à sua mente. Qual é? Perder a beleza, o senso da beleza da presença do Pai, imensurável, inigualável. Como pode algo, seja lá o que for, ocupar o nosso coração e a nossa mente no lugar da beleza, da presença
do Pai. É assim que nós somos. Quando eu fazia o seminário, a gente tinha uma frase para resumir essa natureza: ô, raça ruim. A maior das riquezas. Os fariseus precisavam entender que Deus não ama apenas os que se acham cumpridores da lei. Deus é um Pai que ama com amor incondicional, tanto o que se afasta quanto o que está perto. Deus não nos ama mais porque achamos que cumprimos a lei. E o que se afasta só se reaproxima do Pai, não porque cumpre a lei. Porque os que se afastam se reaproximam do Pai? Porque o Pai os ama, não desiste deles. Por serem disciplinados, versos 14 em diante, na visão agora, na leitura da mensagem de Eugene Peterson, por serem disciplinados, esbanjador, fora de Deus, não há disciplina, não há equilíbrio, não há, gente. Ele desperdiça tudo o que possuía, já estava sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contrata para cuidar de porcos, e para piorar, ninguém dava nada a ele. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Então Deus, Ele deixa que se afaste, mas Ele não é paternalista ou condescendente. Ele permite que a gente faça a escolha da gente. Ele não nos poupa, não nos impede disso, mas, de novo, para quem estava me olhando com olhar de desconfiança, então Ele deixa, mas Ele não nos permite escolher as consequências de nossas escolhas. Essa não adianta. Ele não, por quê? Sabe por quê? Porque Deus não amolda o seu caráter de acordo com nossas vontades. Paternalista, o bonachão, é isso. Ele amolda, ele deixa, ele afrouxa para a vontade do outro ser feita. Deus não, o caráter dele é imutável. E longe do Pai, a gente pode estar certo, nós vamos fazer muitas escolhas devastadoras. Certamente a razão de Davi ter tido uma vida abençoada foi porque ele acreditou no que o pai lhe disse. E sempre que Davi fazia bobagem, porque ele fugia disso aqui. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E essa frasezinha aqui, e sob as minhas vistas, não sai das vistas do Pai, te darei conselho. A gente às vezes fica em tanta sinuca de bico. Conhece essa expressão? Quem já jogou sinuca sabe o que é. A sinuca tem um bico que você não tem o que fazer com a bola. Se você jogar, ela vai bater no bico. Você não tem saída. Deus é aquele que diz: tem sim. Enfim. Mesmo esse Davi que ouviu isso, os fracassos dele é resultado disso e fruto da misericórdia. Fracasso é fruto da misericórdia de Deus, porque se a gente tiver sucesso com tudo que a gente faz de errado, é na comunhão com o Pai que eu encontro a sabedoria para viver. O filho cai na realidade, cai em si. E ele fala uma frase que é muito importante nesse processo de retorno ao Pai. Ele fala: eu pequei contra Deus e contra o Senhor, não sou digno. Todo pecado, antes de tudo, é contra Deus, e o que importa é como está a minha vida com Ele. Este filho satisfez tudo que Deus espera de seus filhos, que se afastam. Nós todos, nossos afastamentos diários. Entenda assim. Não pegue esse macro afastamento. Ele cumpriu o que está no coração de Deus, a expectativa. O que Deus espera de seus filhos: que se arrependam, que confessem, que retornem à sua casa, à sua comunhão, intimidade, em arrependimento. E guarde isso, que a gente não pode perder isso nunca. Saibam que toda dádiva, toda herança é concedida por graça.
Não somos merecedores, não somos dignos de nada nunca do que recebemos. Deus quer filhos que compreendam a imensidão do seu gracioso amor, pois não somos dignos de nada, mas recebemos tudo. Se compreendemos essa verdade, jamais iremos permanecer afastados desse amor. Jamais. E se nos afastarmos, voltaremos. Deus é um pai que não se decepciona com seus filhos, porque sabe que estes podem e irão errar, mas sempre espera que se arrependam e voltem à comunhão quantas vezes forem necessárias. Você que me olhou com um olhar de desconfiança quando disse que Deus não se decepciona, Deus não pode se decepcionar. Decepção é surpresa. Não é verdade? Desculpe, mas você não é capaz de surpreender Deus. Mas claro, o Espírito se entristece. Ele não quer que você fuja da bênção da comunhão com o Pai e da bênção da observância própria àqueles que andam nessa comunhão. Mas se nós admitirmos nossos pecados e confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. 1 João 1, 9 a 2, 2. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo o erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, a gente contradiz Deus, faz dele um mentiroso. Uma declaração dessa simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Escrevo isso, filhos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém pecar, nós temos um amigo sacerdote na presença de Deus. Em outras versões, o advogado, Jesus Cristo o justo. Quando Ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Então, o Pai estabelece que o arrependimento paga qualquer débito. Este é um dos seus princípios. O amor de Deus se revela pela sua graça, por isso somos filhos. Então, essa é outra verdade sobre Deus. É um pai que deixa seus filhos seguros. Nesse sentido, sempre serão aceitos. Deus vai estar ali para acolher, porque é um Deus Pai, gracioso, generoso, misericordioso. Eu só preciso me colocar nesse lugar. Eu não sou digno. Não sou digno. Lá na frente eu vou voltar aqui, mas isso aqui é muito importante para o fariseu. O fariseu não, deixa um pouquinho, espera. Estratégia minha aí para você. Deixa um pouquinho. Deixa quando chegar o fariseu na história. O fariseu Vande, o fariseu, alguns de nós aqui. Verso 20. Ele se levantou e foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Essa é uma das passagens mais lindas que eu conheço na Bíblia. Mais lindas. Acho que é o texto que mais me fez chorar, mais vezes me fez chorar. Esse aqui. Me emociona muito, sinceramente, irmãos. O pai desta história olhava todos os dias para o horizonte na esperança de ver seu filho retornar. Manhã após manhã, noite após noite, aquele velho mantinha seu olhar no horizonte. Quem sabe hoje ele volta. Até que surge esse dia, lá longe, desfigurado, talvez manquejando, igual um maltrapilho. Aquele pai o reconhece. Seu coração dispara. O texto diz que ele vai correndo ao encontro do filho. Velho judeu correr ao encontro do filho e o enche de beijos.
Deus é um pai ávido, desejoso por receber os seus filhos de volta. Ele não perde essa esperança, é uma esperança incansável. Que um parênteses que eu não fiz com as outras coisas, poderia ter feito, não deveria, mas poderia. Mas aqui eu faço uma aplicação aqui sobre nós pais. A gente precisa ser pai assim, nunca perder a esperança, nunca dizer, meu filho é um caso perdido. Olhe sempre o horizonte com esperança, ele vai voltar aos braços do Pai. Nosso Deus é um papai assim com a gente tem que ser assim com todos, na verdade. O pai corre, o abraça e o beija. Era um filho maltrapilho, a gente tem que se lembrar disso, vida dissoluta, mas Deus não tem nojo dos seus filhos a despeito de suas sujeiras. Deus não ama sujeira, mas ama os filhos ainda que sujos, desfigurados. Os religiosos ali, e pensa se a gente às vezes não é assim, acreditam que uma suposta santidade nos torna mais aceitáveis e amados por Deus. Deus não ama assim, Ele simplesmente ama. Então, beija, abraça, anel, sandália, melhor roupa. Eu me imagino assim, festa, mata, aquele não, aqui não, esse não, melhor, rapaz, festa, ele voltou, festa, voltou, mas tem umas coisas, eu quero saber disso, é festa, porque ele celebra mais a vida dos seus filhos do que o sucesso deles, do que qualquer outra coisa. O seu amor não está condicionado ao sucesso, o seu amor é o mesmo do fracasso. Ele ama os filhos que voltam, que estão ali, ele qualifica a vida do filho, porque é filho e filho de Deus. Esta é a alegria do pai, ter seus filhos de volta à comunhão, verso 24, ele estava perdido, foi achado, e começaram a regozijar-se. Todo mundo tem que se alegrar comigo. É por isso que João escreve a Gaio, 3 João 4, olha que coisa linda, João entendeu. Não tenho maior alegria do que esta, não tenho, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meu Deus, você já leu esse versículo? Eu conheci ele agora, claro que eu já li, mas eu não tenho maior alegria que essa. É bom um filho passar no vestibular, se formar, conseguir um grande emprego, ter saúde, tudo isso, mas não tenho maior alegria que essa. Ele anda na verdade. Talvez uma vida mais simples, não sendo aquilo que eu gostaria que fosse. Eu atendo um rapaz, se me permitem aqui, um rapaz muito diferente do que nós esperamos que nossos filhos sejam. Ele é mesmo. Eu atendo ele é muito doido, a linguagem assim, muito própria da idade dele. Quando ele começa a falar de Jesus, eu fico impressionado. Cara, ele é naturalmente assim, cara, Jesus, essa parada de escola dominical, não, meus filhos, pum, assim, uma linguagem, um negócio impressionante. Ele ama Jesus, mas ele segue uma cartilha completamente diferente do que seus pais esperavam dele, completamente. Eu acho que eu também esperaria. Tatuagem, um menino lindo, adoro ele. Eu chamei os pais e falei, olha, o seu filho ama Jesus e é tudo o que vocês querem. Ele só não é aquilo que vocês esperavam. E eu lamento dizer, não vai ser nunca. Falei mesmo para o filho, seus pais não vão ser o que você espera dele nunca. É igual ali, tá, gente? Expectativas fantasiosas, mútuas. Mas ele ama. Então a gente tem que amar. Deus é esse pai que celebra a vida, que ama. E Jesus dá então uma resposta final aos fariseus, dos versos 25 a 32, a parte final aqui. Jesus agora termina a questão, tanto que ele depois não fala mais nada, ele chama os discípulos e fala, agora eu tenho uma palavra para vocês, mas aí é a palavra do administrador infiel, porque o verso 16 diz também aos discípulos, aí agora a coisa é para eles, tem coisa que é para todo mundo, tem coisa que é para quem entende e quer seguir, que eram os discípulos. Mas agora ele dá a palavra final aqui, que me surpreendeu a compreensão disso aqui. Por que você vai vendo isso? Fala sério.
Você vai ficando assim com raiva do fariseu. Parece que Jesus está brigando com eles. Ele dá uma resposta final. O filho mais velho é a própria representação desses judeus religiosos. Agora eles entram na história. Eles achavam que achariam graça diante de Deus se observassem meticulosa a lei. Versos 28 e 29. Ele se indigna, não quer entrar, o pai o procura. Que pai, como diz, que pai? O pai procura. E ele responde ao pai: eu te sirvo há tanto tempo. Há quantos anos eu trabalho para o Senhor e você nunca? E nunca reclamei, hein? Alguma vez eu ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas? Em nenhum momento ninguém falou nada disso, coisa da cabeça dele. Pode ser, mas ninguém disse, não tem narrativa. É um coração irado, pensa até o pior. Ele aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas. É como se ele estivesse fazendo a mesma reclamação dos fariseus. Você come com esses pecadores e recebe? Come com eles e recebe? Mas há uma sutileza nas palavras deste filho mais velho, que revela a causa de tanta indignação e ira para com a atitude graciosa do pai para com o filho. Por que ele se irou? Ele se trai. Por que ele ficou irado? Ele está dizendo aos fariseus: sabe por que vocês estão irados? Pela mesma razão que esse cara está irado. O filho diz assim: há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? Acontece que ele usa o termo aqui, trabalho, ele usa, sabe qual palavra? Vocês devem conhecer. Doulos. Doulos, eu há quanto tempo te sirvo como um escravo? É isso que ele fala. Ele reclama porque nunca entendeu o que significa ser filho. Por isso ele nunca entendeu o que significa ser pai. Quem não se sabe filho, não compreende o pai. A sua religiosidade é do dever, do serviço escravo, e não de uma generosidade de serviço que flui de uma vida que se sente e se sabe amada pelo pai. Serviço, a observância da verdade, ainda que com esforço e dor, eu sei, mas é decorrente de um coração que foi amado, sabe que foi amado. O pior é que ele se orgulhava de servir ao pai como um escravo, além de não saber quem que é filho, não entender essa relação. Ele se orgulhava de fazer isso. Por isso, ele julgava não ser tratado tão bem quanto merecia. O verso 29. Alguma vez eu ganhei uma festa para mim e meus amigos? Ele se sentia injustiçado, quando na verdade já tinha tudo o que era do pai. Ele está falando para fariseu. Além de ter a própria presença do pai, tinha tudo e o pai, e ainda assim se acha injustiçado. Porque o seu orgulho o impedia de ver essas coisas, assim como o impedia de ver aquele sujo como irmão. Esse teu filho. Orgulho é uma desgraça na nossa vida. Por isso ele queria que aquele que era seu irmão pagasse tudo e fosse humilhado, como os fariseus queriam, porque não entende o amor do pai, se sente injustiçado, porque acha que a vida com Deus é retributiva. Eu te sirvo igual um escravo, se serve, porque a resposta natural a quem sabe que é filho, quer agradar o pai. O Espírito Santo te leva a isso, até sofrimentos você tem, mas não porque é escravo, mas porque você quer honrar o pai, porque o conhece, o ama, e você sabe como José, lembram-se de José? Eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. É amar o Senhor, não é porque vai ser punido, não é medo de nada, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Não é como 2h da manhã você vê um sinal, eu vou atravessar, não tem nada demais, não vou aplicar a lei aqui. A gente não está falando desse tipo de coisa. É fazer o que faz porque você ama o Senhor,
e ninguém vai ver. Mas porque você ama, que você foi batizado com amor. Terminando, o pai lhe responde: filho, você não entende. Gente, me perdoem, irmão, me parece que eu tive aqui quase que uma audição, ele falando comigo. Você está comigo o tempo todo, o que é meu é teu. E Jesus revela que Deus Pai, por sua graça e misericórdia, Ele não faz distinção entre o que é dele e o que é nosso, Ele doa. Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. É um Deus que divide sua glória conosco. Claro, à medida que eu me lanço nessa glória, nessa relação de amor, nessa observância em resposta a esse amor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É dádiva que não acaba mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma perspectiva da Nova Jerusalém, mas há agora isso. Claro, você pode aplicar isso para hoje. Você não entende? Não entende porque se acha digno e acha que é observância. Alguém me mandou um texto, se me permitem aqui, não estava nem aqui, um texto de uma mulher, uma senhora, alguém dos casais aqui da igreja mandou, achei bonito, eu não costumo ler esses textos grandes não, mas esse eu li. A senhora ficou viúva, bem velhinha, não tinha quem cuidasse dela, ela foi ter que morar em um lugar. E a pessoa que foi pegá-la, pega só um pedacinho da história, não se preocupe. A pessoa que foi pegá-la começou a falar do quarto que ela ia, e ela falou assim: mas esse quarto é lindo, é do jeito que eu gosto, é maravilhoso. Aí a pessoa: mas a senhora nem foi lá ainda. Ela falou assim: filha, eu decido gostar antes de ver. Antes, é isso. Essa gratidão no coração antes, porque se sabe amada. Aqui a ideia, eu me sei amado, indigno, o que eu tenho está muito além, para muito além, porque eu sei que tudo que eu tenho é fruto de um pai amoroso, e eu não sou digno de nada. Essa atitude do filho, não esqueça, ela é toda a resposta que é necessária. Tudo que é meu é teu, entretanto, não tem outra resposta, meu filho. Era necessário, preciso, que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão, Jesus falando ao fariseu, esse que você chama, são teus irmãos, de pecadores, eles é que você tem que trazer. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou você os vê assim. Tem irmãos que não vão querer retornar à família. Vamos ver nessa perspectiva aqui. Mas eu tenho que ir atrás. Deus é um pai que quer sua família se regozijando, unida, se vendo como uma família. Ele diz ao filho mais velho: esse teu irmão, é uma tentativa de trazer-lhe à memória, ao coração do mais velho, o tipo de relacionamento que ele tem que ter com o seu irmão mais novo. Ele não deixa de ser irmão por ter feito o que fez, porque ele se arrependeu. Volta ao status de filho. Como disse, o arrependimento nos retorna ao lugar de participante das bênçãos próprias, aos da família de Deus. Não importa o que tenha sido feito, o que tenhamos sido. A bênção própria da família de Deus é gozar da comunhão do Pai e ter sabedoria para gozar a herança. O arrependimento zera tudo de novo, não fica débitos. Deus é um Pai que não guarda débitos da gente. Glória a Deus. Está tudo apagado daqui para trás. Você vai me olhar com desconfiança agora. Vou falar algo que é bíblico. Está tudo zerado daqui para frente também.
porque eu sou um regenerado, e o meu coração vai se arrepender, porque o Espírito Santo, indubitavelmente, se me permite essa palavra, depois você vai ao dicionário para ver se está certo, indefectivelmente, o Espírito Santo vai me trazer de volta ao Pai, sempre, até o dia que eu vou chegar diante dele, sem pecado algum. O mais velho achava que tinha créditos, mas não há crédito. Não há crédito também. Para quem estava se achando, não há. Tem gente que fala, pintou, matou, bordou, matou, assassinou, agora quer dar uma de crente. Diante do Pai ele está zerado. Tem que pagar, civilmente, legalmente, socialmente, tem que pagar. Mas diante de Deus, zero. Aqui tem que pagar, é verdade. Diante de Deus e diante da igreja, era preciso que nos alegrássemos. A única resposta correta para com uma pessoa arrependida é o júbilo. Deus nos quer em festa o tempo todo. Deus nos convida para a festa. Deus quer festa. Por isso quero o tempo todo vendo gente sendo revivida e achada por seu cuidado e amor. Por isso nos quer misturados com os publicanos, pecadores, fariseus, escribas, crentes, traficantes, doutores, seja lá o que for. O morto reviveu, o perdido foi achado, porque Ele é o Pai da vida, que doa a vida, o único que doa a vida a seus filhos e vida abundante. Ele quer isso, a alegria de Deus é doar a vida. E quando isso acontece, a festa no céu. Então, eu devo me alegrar porque estou nessa festa, dos que foram revividos e achados, porque eu sou um desses. E quando aconteceu comigo, houve festa, alaridos, maravilha. Mas eu tenho que entender que é isso que ele está também dizendo aos fariseus, era a missão dele, que a maior alegria do Pai será trazer os que ainda faltam. E isso vai ser feito quando eu for atrás da que se perdeu, acender a luz e receber os perdidos e mortos. Mas há uma diligência aí. Eu não posso ficar na festa do Pai sozinho, sem convidar os demais perdidos para dela participarem. A missão da igreja é essa, para que a alegria do Pai seja completa. Minha missão é essa. Eu tenho que fazer uma festa no céu, trazendo muitos para o convívio do Pai. Tudo que o Pai quer é isso. Deus não nos quer aqui aprendendo, a não ser para nos prepararmos, para nos misturarmos e alegrarmos o seu coração, trazendo gente para Ele. Deus não nos quer sequer apenas servindo a sociedade por si mesmo. Ele quer que saibam que nós servimos porque Deus os ama e nós somos agentes desse amor. Deus quer festa, quer que nós nos alegremos. Você acredita nisso? Acredito que sim. Por que vivemos como universalistas? Então, parece que está todo mundo salvo. Mas, Pai, quem é que pode aplicar essa palavra, a não ser o Teu Espírito, em mim e nos meus irmãos? É Tua palavra. Quem é que pode aplicá-la? O Senhor, por favor, Pai. Eu não quero dizer por mim, porque acho que é a hora de orarmos nós aqui. Nós temos frieza, Pai, dureza. Às vezes somos como os fariseus. Eu nem sei o que orar, Pai. Em meu coração, a vontade de dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque você veio atrás de mim com tanta diligência. Obrigado porque depois que você me achou, muitas vezes eu me portei como esse,
fariseu, esse filho mais velho, que se indigna, que acha merecedor, que fica irado, e que trabalha de modo errado, que não se vê como filho, enfim, essa enxurrada de coisas que nossa mente doente às vezes entra. Pai, acho que o pedido hoje mais sério que me vem é: nos faz entender o teu amor de Pai, nos faz vermos-nos a nós mesmos como filhos tão imensamente amados, faz a gente ter um vislumbre desse teu amor, e que haja uma experiência, haja uma transformação, e que a gente responda a esse amor, fazendo com que muitos entendam, encontrem com o teu amor, porque é isso que será a tua maior alegria, saber que muitos estão voltando para ti, porque Jesus veio para isso. Então, Senhor, usa a minha vida, da nossa igreja, para provocarmos essa festa todo dia. Tem misericórdia de nós, aplica essa palavra. Daqui a pouco, Pai, a nossa tendência será pensar nas coisas do dia a dia: onde vou almoçar, coisas a pagar, e notícias. Espírito Santo, batiza a gente com outra preocupação, outra paixão, com uma paixão que é essa, com essas verdades todas aqui. Enfim, tu sabes o que na vida de cada um tem que ser aplicado. Pai, tem misericórdia de nós, por favor, Senhor, de mim. Eu agora me permita, Pai, diante da igreja, tu sabes quanto eu sou doente, preciso ser batizado com esse amor, e saber que sou um filho, e me apaixonar por trazer muitos para ti, para que haja essa festa, alegrar teu coração. Faz de mim um agente de festa, Pai, para ti mesmo, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Pai, em nome de Jesus.